Olá, meu nome é Christian e hoje vim falar sobre o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, lição 11, que tem como tema central Redenção, parte 3. E o primeiro tema dessa lição é as consequências da queda para a humanidade. Por causa da desobediência à palavra de Deus, o pecado entrou no homem, trazendo guerras, injustiças, morte e tudo de ruim por toda parte. O pecado corrompeu todas as partes do ser do homem. E a Bíblia mostra os resultados dessa ação. O pecado fez com que o espírito do homem ficasse amortecido, como mostra em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Fisicamente o homem estava vivo, é claro, mas espiritualmente ele estava morto. O espírito dele estava inútil e sem função. E o pecado impedia que o homem se achegasse a Deus. O pecado também afetou a alma do homem, fazendo com que a mente, que é a parte líder da alma, se rebelasse contra Deus. Em Colossenses 1:21 diz: E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. E em Romanos 1:28 diz que os homens desprezaram o conhecimento de Deus e foram entregues a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Por fim, o pecado agiu no corpo do homem, fazendo-o cometer atos pecaminosos, como está em Romanos 6:12. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Isso nos mostra que o corpo se tornou obediente ao pecado e escravo das suas paixões carnais, como está em Romanos 7, do 18 ao 20. Porque eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Além de estar completamente corrompido, o homem se tornou inimigo de Deus e escravo do diabo e da morte, uma vez que o salário do pecado é a morte. E o segundo tema desta lição é a solução para a queda do homem. O homem é incapaz de se libertar do pecado e da morte, porém, o único que poderia fazer isso é Deus, e Ele o fez enviando Cristo ao mundo, para libertar a humanidade do poder do pecado. Como homem, ele tinha que nascer de uma mulher, para se tornar coparticipante de carne e sangue. E como Deus, ele tinha que vir de uma maneira extraordinária, e Ele o fez vindo de uma virgem, como foi profetizado 730 anos antes pelo profeta Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, como está em Isaías 7:14. Cristo é Deus corporificado, como está em João 1:1 e João 1:14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Assim, Ele é Deus e homem. Ele é o Deus completo e o homem perfeito. Esse Deus-homem, Ele fez a obra de libertação do pecado a nosso favor, no qual a Bíblia chama de redenção. É importante notar que a morte de Cristo tem 3 aspectos cruciais. O primeiro dele é que Ele tirou o pecado do mundo. Em João 1:29 diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu como substituto de todos os pecadores, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, como está em 1 Pedro 3:18. O segundo aspecto é que ele destruiu o inimigo, Satanás. Assim como prometera a Adão e Eva em Gênesis 3:15, o descendente da mulher, Cristo, esmagou a cabeça da serpente na cruz. E em Hebreus 2:14 nos mostra isso, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O terceiro aspecto é que ele liberou a vida divina e eterna de Deus a nós. Em João 12:24, o Senhor Jesus disse: Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Se não tivesse morrido, a vida divina permaneceria no homem Jesus. Com sua morte na cruz, Cristo liberou a vida divina e tornou acessível a todo aquele que a desejasse. Em João 19:34, o apóstolo João testifica que viu sair de seu lado sangue e água. O sangue é para o perdão dos pecados e a água é a vida divina, agora acessível ao homem. Assim vemos que a morte de Cristo é completa em sua eficácia, tanto negativamente para tirar o pecado do homem, que era para ele não ter,
e também no aspecto positivo de dar a vida divina ao homem, que era para ele ter e não tem. Agora nós precisamos compreender esse processo. E o terceiro tema desta lição é exatamente o processo. Embora fosse o Deus ilimitado pelo tempo e pelo espaço, ele se limitou às leis naturais e se limitou ao ventre materno, ao ventre de uma mulher, durante 9 meses, até o momento de nascer. Ele nasceu e foi chamado Jesus. Ele viveu 33 anos e meio, uma vida humana perfeita e sem pecado. Ele viveu o verdadeiro amor. Ele amou, compreendeu todas as pessoas e foi misericordioso para com elas. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus manifestou e expressou Deus a todos aqueles que teve contato com ele nessa terra. Pela incompreensão dos homens, ele foi morto na cruz. Entretanto, a sua morte serviu para libertar o homem do poder do pecado e da morte. E o seu sangue derramado na cruz nos dá a garantia de termos paz com Deus e podemos nos aproximar dele em plena confiança de fé. Porém, não permaneceu na morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus, tornando-se Senhor e Cristo. Então, o último Adão, Cristo, após a ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. Deus Pai, ele é inacessível. E enquanto Cristo estava em sua forma física humana, ele também não podia entrar no homem. Porém, quando ele morreu e ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá vida, ele se tornou o Espírito. E como Espírito, ele pode adentrar para cada um, para o interior do homem. E como Cristo pode entrar em seus discípulos. Dessa maneira, o Deus triuno se dispensou para toda a humanidade. E ele se tornou o Espírito que dá vida. E o Deus invisível, que era totalmente inacessível, se tornou disponível a todo homem. E o quarto tema desta lição é o Evangelho da Graça. Toda essa obra não estaria completa sem a incumbência deixada pelo Senhor para seus discípulos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, como está em Marcos 16,15. Agora que sua obra estava completa, a preocupação com o Senhor era que essa obra fosse levada a todos os homens, que todos os homens conhecessem essa palavra, que essa palavra chegasse e entrasse em todos os homens. Paulo, em Romanos 1,16 diz: Pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra Evangelho significa boas novas. O homem se encontrava numa situação de degradação, sem esperança. A única coisa que ele tinha por certo era a morte. Porém, por meio da obra redentora de Cristo, nós podemos ser salvos, ter nossos pecados perdoados, sermos reconciliados com Deus e termos paz com Deus. E tudo isso de graça. A essas boas notícias nós chamamos de Evangelho da Graça. Em Efésios 2,8 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há nada que o homem possa acrescentar à obra redentora de Cristo. Aqui não tem relação com ser bom ou mal, e sim de receber ou não a graça de Deus por meio do Evangelho. Se a obra de Cristo permanecer oculta, isso será uma perda muito grande para Deus, mas principalmente para os homens. Em 2 Pedro 3,9 lemos: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o coração de Deus. Certa vez, Paulo disse: Se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho, como está em 1 Coríntios 9,16. Ele sabia da importância e da grandiosidade que esse Evangelho traria a quem o recebesse. Em Atos 26, do 16 ao 18, ele fala mais sobre isso. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como dasquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso nós temos que ser que nem Paulo, ter esse sentimento de levar essa palavra adiante, de não permanecermos calados, mas de dizermos: ai de mim se não pregar esse Evangelho. Esse Evangelho tem que ir adiante. Por isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque dessa forma vocês vão estar contribuindo para que esse Evangelho esteja sendo levado, para que essa palavra esteja sendo levada a mais pessoas. Amém? E essa foi a lição de hoje. Se você quiser saber mais, é só entrar no site www.arvoredavida.org.br e adquirir o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1.
Amém. Jesus é nosso Senhor.